Na questão 16, diz assim, ó, aplicamos uma tensão de 100 volts aos terminais de um resistor ôhmico de resistência elétrica 50 ohm. Determine a intensidade de corrente elétrica que o atravessa. Então, a mesma fórmula aqui, ó, só pegar a DDP e dividir pela resistência. Que é a DDP, ó, é 100 U dividido por R. Quem é a DDP é 100 e quem é a resistência é 50. Quanto é 100 dividido por 50? Posso cortar um zero com zero e dividir 10 dividido para 5. Então a corrente elétrica é 2 amperes. Então qual a alternativa? Letra A. Na questão 17 diz assim, ó, um condutor ao ser submetido a uma diferença de potencial variável apresenta o diagramas DDP em função da corrente, né? Então esse V aqui é volts e esse I é a intensidade de corrente. Então nós temos a DDP em função da corrente, representado abaixo. Sobre esse condutor, considerando a temperatura constante, é correto afirmar que... Então, ó, de cara aqui, ó, aqui não é uma reta, aqui nós temos o que? Uma curva. Então quando o gráfico da DDP em função da corrente for uma curva, ele não é ôhmico, então a gente não tem um resistor ôhmico, certo? Então esse resistor aqui não é ôhmico. Por quê? Porque é uma curva. E se você pegar aqui, ó, dividir 3, que é a DDP, dividir pela corrente, que é 1, né? 3 dividido por 1 dá 3. Então aqui é o valor da resistência, quando a corrente for 1 amperes. Agora, e quando for 2? Aí você divide 12 dividido por 2, que dá 6. Ó. Não são valores diferentes? Então, ó, qual a alternativa aqui? Ele é ôhmico? Não, ele não é ôhmico. E quanto é o valor da resistência? Né? Que a gente sempre está dividindo aí, ó. Resistência é a DDP dividido pela corrente. Então aqui, ó, 3 dividido por 1 dá quanto? Dá 3 ohm. Então, ele deu 3 ohm quando a corrente for 1 ampere, certo? Não é quando a corrente for 2 não, quando a corrente for 1, porque é 3 dividido por 1. E quando a corrente for 2, aí que é a resistência, que é a DDP, né? Quando for 12, a DDP, que é a corrente, é 2. Então, o resistor, ó, é 6 ohm. Então, o resistor aqui não é ôhmico, porque o resistor não é constante. Só quando é constante. Quando o resistor é constante, ele é ôhmico. E não é uma curva, é uma reta, né? Então, como é que é uma curva? O resistor não é ôhmico, né? E a resistência é 3 quando a corrente for 1 e a resistência é 6 quando a corrente for 2. Então, qual a alternativa aí, ó? É ôhmico? Não. Então, aqui já está errado. Não é ôhmico? Sim. E se a resistência é 3 quando a intensidade da corrente for 1? Correta, né? Ó. Quando a corrente for 1, o resistor deu quanto? Deu 3. Então a resposta é a letra B. Na questão 18 diz assim, ó, um resistor sob tensão de 80 volts é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Calcule a resistência elétrica desse resistor. Então, nós vamos... Mesma fórmula aqui, ó. Resistor é igual a DDP dividido pela corrente. Que é a DDP, ó, 80 volts. E quem é a corrente? 5 amperes. E quanto é 80 dividido para 5? Ó? Vamos fazer a divisãozinha aqui, ó. 80 dividido para 5. 8 dividido por 5 dá 1, né? 1 vezes 5 é 5, né? Para 8, 3. Abaixo o zero. Aí 30 dividido por 5 ó, dá 6. 6 vezes 5, 30, né? Para 30 nada. Então dá 16. Então qual a alternativa? Ó, letra C. Na 19 diz assim, ó. Sabendo que a intensidade da corrente que passa por um resistor de resistência 4 ohm é de 8 amperes, calcule a tensão entre os terminais desse resistor. Então, calcule a tensão, né? Tensão é a mesma coisa de DDP. Então, a tensão, que é a DDP, é igual a R vezes I. Então, para procurar a tensão, eu vou multiplicar ó, o resistor pela corrente. Quem é o resistor? É 4. Quem é a corrente? É 8. Então, a DDP é igual a 4 vezes 8. Quanto é 4 vezes 8? 32 volts. Ok? Então, qual a alternativa aí? Ó? Letra D. E a questão 20. Calcule a intensidade de corrente elétrica que atravessa o resistor
de um ferro elétrico sob tensão de 800 volts, sabendo que sua resistência elétrica é de 20 ohm. Então, nós vamos calcular a intensidade de corrente elétrica. Então, qual é a fórmula da intensidade de corrente elétrica? É a DDP dividido pelo resistor. É uma divisão. Então, a corrente elétrica, que é um número que está em volt, 800 volts. Que é um número que está em ohm, é o 20. Corta um zero com zero. E quanto é 80 dividido para 2? 40 amperes. Então, qual a alternativa? A letra E. Certo? Então, estuda, certo? Para obter um bom resultado.